Você acompanha a partir de agora mais um Questão de Opinião, nosso podcast de entrevistas aqui do Opinião CE. Sou o Rodrigo Rodrigues, sou editor multimídia da casa e o apresentador aqui do nosso programa, que é ao meu lado, Delano Rio. Seja muito bem-vindo, Delano. O tema promete, o tema importante, o tema que interessa as pessoas também. Obrigado, Rodrigo. Agradeço aqui pela parceria, né? Estamos aqui pronto aqui para trazer uma discussão importante de alto nível aqui para as pessoas que estão nos acompanhando. É isso, e a gente tem o prazer de receber aqui à mesa o presidente do TCE Ceará, o Tribunal de Contas do Estado, o Holden Queiroz. Seja muito bem-vindo, mais uma vez que a gente tem uma conversa informativa, né, à população que nos acompanha. Rodrigo, Delano, eu agradeço a oportunidade, é sempre bom estar conversando e falando sobre o Tribunal de Contas, a atuação do tribunal, é sempre um privilégio, um prazer para nós. É isso, fazer só uma breve apresentação. O Holden Queiroz é conselheiro do TCE Ceará desde 6 de junho de 2012, então tá para fazer aniversário já, né, pertinho. Foi eleito presidente do TCE Ceará por unanimidade, né, para o biênio de 2024 e 2025. Na área acadêmica é mestre em Direito Constitucional e especialista em Direito Tributário, né. Também é membro da Academia Cearense de Direito e autor de livros e artigos dentro da temática do controle externo e do orçamento público também. Então, mais uma vez, em nome do Grupo Opinião CE, quero agradecer a sua participação aqui e começar com um tema quente e um tema importante, fundamental, acho que é o tema do momento, quando a gente fala de Tribunal de Contas, né? O senhor vem encabeçando debates importantes e colocou logo no começo um debate fundamental para o Ceará, que é o tema da primeira infância. O TCE propôs um pacto pela primeira infância, foi assinado agora em abril, mais de 40 instituições assinaram, né, esse pacto entre prefeituras, o governo do estado entrou também. Queria que o senhor falasse como surgiu essa ideia, né, e a relevância dessa proposta justamente no momento que estamos. Bom, Rodrigo, Delano, de fato é um tema que a gente tem tratado com muita atenção no Tribunal de Contas do Estado do Ceará. A primeira infância, que vai de 0 a 6 anos, é um período crucial no desenvolvimento do ser humano, né? Tudo que acontece na primeira infância repercute para a vida inteira de uma forma muito determinante. Então, é uma janela de oportunidade. Só para você ter ideia, 90% das conexões cerebrais são feitas nesse período. Você aprende mais nesse período de 0 a 6 anos do que você aprende para o resto da sua vida inteira. Então, para o desenvolvimento cognitivo, social e comportamental do ser humano é um período essencial. Então, a gente tem que cuidar dele. E os tribunais de contas, no Brasil inteiro, têm se ocupado dessa temática, cada qual da sua maneira, com a sua autonomia, mas é uma temática que está sendo sempre discutida nos tribunais. Recentemente, ainda esse ano, a gente lançou um livro, né, nacional com a coletânea de todas as ações dos tribunais de contas nessa temática. Quando foi escrito o livro, a gente ainda não tinha lançado o pacto. Tinha várias auditorias, mas ainda não tínhamos lançado o pacto. Bom, então, a partir, né, dessas ações, dos outros tribunais também, e das nossas auditorias, surgiu a ideia, surgiu a necessidade do que a gente identificou nas auditorias, que o problema, a questão da primeira infância, ela não vai ser resolvida numa canetada de ninguém, nem do tribunal, nem do Ministério Público, nem do Judiciário. É preciso todos estarmos juntos, reunidos, interagindo e entendendo qual é o papel de cada um e qual é o papel que cada um pode ajudar no papel do outro. Então, nesse sentido, é que a gente buscou, então, um apoio. Além das nossas auditorias, nós buscamos apoio na FUNCAP, né, nós buscamos apoio na ciência para estudar o tema, né, a Fundação de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Estado do Ceará. Então, através do programa Cientista-Chefe, a gente buscou essa parceria com a academia para poder estudar e aprofundar sobre o tema, para direcionar a nossa atuação, para que a nossa atuação fosse assertiva. Então, gente, com base durante esse programa, né, com os cientistas, a gente fez algumas oficinas envolvendo, além dos acadêmicos, né, dos cientistas, né, que tem na nossa equipe, é um time de cientistas de dados, médicos, sociólogos, então é uma equipe multidisciplinar, junto com o nosso time de auditores, desenvolvendo esse projeto. E aí fizemos várias oficinas, seminários, né, juntamos gestores, pessoas que trabalham no dia a dia com a questão, e vimos alguns pontos de atenção, especialmente nos municípios, né? Primeiro, é a questão de dar a devida prioridade que o tema exige. Então, às vezes o gestor daquele município, uma série de questões que ele tem que lidar. Eu costumo dizer que é no município que a vida acontece, então é no município que as pessoas têm o seu lazer, têm a sua cultura, têm o seu atendimento médico, estudam, enfim, uma série realmente de tudo é prioridade, mas e às vezes escapa então a questão da primeira infância como uma prioridade absoluta, que a Constituição diz que é, e que a gente viu que é algo que repercute para a vida inteira. Então, tem uma questão de prioridade,
Tem a questão de intersetorialidade, que é o seguinte: a primeira infância ela envolve a abordagem da primeira infância, ela é multidisciplinar, multissetorial. Então, várias secretarias de um município têm ligação com a primeira infância, desde a Secretaria de Educação, Saúde, até a assistência social e até a segurança pública, que tem a ver com a primeira infância. É algo que, eu confesso que nem não estava tanto no meu radar até eu me aprofundar sobre o tema, mas como a segurança pública afeta a questão da primeira infância. Né? São lares onde há uma violência doméstica, né? Do marido contra a esposa, como aquela criança não é afetada, ou de alguém que vai para o pai que vai para uma facção acaba morrendo, tendo em vista a violência inerente aí a essa questão. Ou até mesmo questão territorial, né? Você está aqui, não pode colocar a criança na creche do outro lado da rua porque é dominada por outra facção. Então, tudo isso repercute de forma muito grave na primeira infância, então é preciso que haja uma ação articulada dentro do município para fazer, de fato, a integração de todas essas secretarias, para que uma não sobreponha ao trabalho da outra, né? Que haja uma real integração. Né? Então, tem esse desafio. E o outro desafio é que os municípios produzem muitos dados, eles preenchem muitos formulários para os ministérios da Educação, Saúde, para o Tribunal de Contas, mas é muita informação, muito dado e pouca informação. Eles não conseguem transformar esse dado em informação útil para gerar decisões de qualidade. E aí nós, diante de tudo isso, a gente entendeu que, olha, para endereçar aí uma solução para o problema, para a questão, ou ajudar a contribuir para a evolução das políticas públicas de primeira infância, a gente tem que formar algo maior, um pacto. Né? Nós temos que chamar todos os atores envolvidos na mesma mesa para conversar, para dialogar e para entender qual é a dificuldade de cada um. Então, com base nisso, nós lançamos, aí, dia 7 de abril, um pacto pela primeira infância, né, encabeçado aí pelo tribunal, e já com adesão maciça, né, de autoridades públicas e também liderança do setor privado. Foi lançado em Fortaleza, mas vai para o interior também. Foi lançado primeiro em Fortaleza, no Tribunal de Contas do Estado do Ceará, juntando as autoridades do governo do Estado, né, autoridades estaduais, como o governo do Estado, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Ministério Público, Defensoria Pública, OAB, entidades privadas também, FIEC, Unicef, muito importante, grande parceiro Unicef, a Prefeitura de Fortaleza, junto com os municípios da região metropolitana. Mas aí a gente entende que de sair com a caravana da primeira infância, nós estamos visitando todas as regiões, as macro-regiões do Ceará, levando levando o pacto, levando esse espírito de comunhão de esforços, né? Semana que vem é Sobral e Acaraú, Semana que vem Sobral e Acaraú. Já estivemos Jaguaribe, Aracati e Redenção, né? A região do Vale do Jaguaribe, região do Litoral Leste e região do Maciço de Baturité. Na próxima semana é Ibiapaba e Litoral Norte. E aí vai continuar depois para o Cariri. Presidente, eu queria lhe perguntar sobre esse tema, uma coisa que eu acho que vai ajudar a explicar ao nosso público, inclusive, o funcionamento do tribunal, né, do TCE, porque assim, num primeiro momento, quando você pensa num tribunal, né, e você pensa num TCE que é um tribunal de contas, você pensa nessa entidade aí que está ali para fiscalizar, para auxiliar nessa questão do controle, na licitude dos gastos e tudo, aquele controle. Como é que o tribunal entra numa pauta como essa e dessa perspectiva, né, dele ser um articulador para um pacto em torno de um tema? Tem esse tema da primeira infância, mas a gente vê aí também como uma abertura para outras possibilidades em outros momentos de outros pactos aí, em torno de temas. E aí acho que isso aí já ajuda a explicar o que não é só um tribunal como... Isso. É muito importante a sua pergunta. A gente parte, às vezes, de um conhecimento que a gente tem e precisa explicar melhor, né? De fato, o tribunal tem uma função tradicional, que é julgar contas, cuidar da integridade da administração pública. Então, julgar contas, analisar licitações, analisar aqueles aspectos contábeis, financeiros, né? E isso é a função tradicional do tribunal, e a gente não pode abrir mão dela, e a gente age com todo rigor também com essa função. Mas, para além disso, a Constituição nos permite, ou nos exige até, que nós possamos fazer auditorias da qualidade do serviço público. Então, a gente pode olhar, então temos várias auditorias tratando de qualidade do serviço público, qualidade do serviço ofertado. São as auditorias operacionais. Nessas auditorias, a gente não tem um foco em punir o gestor. O foco é entender aquela política pública, como ele desenhou aquela política pública e se ela está atingindo os fins
para as quais ela se destinou. Então, o tribunal entra ali como realmente um parceiro do gestor para entender como é que funciona aquilo e encaminhar, juntamente com ele, soluções. Então, são várias auditorias que a gente tem nesse sentido. Né? E ganhou muito força as auditorias na primeira infância. Então, temos auditoria sobre questão de creches, sobre a questão de segurança pública voltada para a primeira infância, sobre questão de pré-natal. Então, todas são auditorias que não têm viés punitivo, mas têm um viés de entender o funcionamento da administração e ver como é que a gente pode colaborar para suprimir aí, para superar os gargalos, né? E encontrar soluções. E aí, se a gente pode auditar essas políticas públicas para que elas atinjam os seus objetivos, a gente pode também induzir políticas públicas que não estão sendo realizadas como deveriam. Então, é daí que surgiu a ideia do pacto. Então, de fato, tem essas duas vertentes de atuação. Nós temos uma vertente mais tradicional, julgamento de conta. Todo ano nós julgamos as contas dos gestores. Essas contas, há uma lista, as contas são julgadas irregulares, a gente manda uma lista para o TRE, onde pode gerar até uma inelegibilidade do gestor. Então, é um papel crucial do tribunal que a gente tem todo o cuidado. Mas a gente tem, durante essa gestão, aprofundado essa outra área também, que é avaliar a qualidade e o resultado das políticas públicas. Durante a cerimônia, presidente, o governador esteve, né, no evento, o presidente da Assembleia também. Eu peguei uma aspa dele aqui que eu acho importante também. Ele fala assim, ó, a minha vinda aqui, né, no evento é para deixar muito clara a decisão política do governador e da vice-governadora, né, a Jade Romero, de que o estado do Ceará está de mãos dadas com decisão política para fazer o máximo para garantirmos às nossas crianças e adolescentes um futuro e um presente com muito mais oportunidades. Então ele fala isso, né, e ele cita um exemplo que o Ceará é muito exitoso, que é a questão da educação. Sim. Né, e também criou-se um pacto entre o Estado e os municípios na questão da educação. Para a primeira infância, o que a gente já tem de concreto, de política pública que pode ser potencializado, ou então caminhos que podem ser colocados aí para ter essa integralidade, inclusive financeira, né, para que os municípios possam executar essas políticas? Primeiro, é reconhecer que o Estado do Ceará tem avançado muito nessa questão da primeira infância. É nítido, notável o esforço do Estado do Ceará para estar aí encabeçando listas, inclusive a educação, então nós somos referência. Mas é claro que a gente pode avançar mais, né? É nosso dever avançar mais. Então, o governador, quando levei o pacto para ele se sensibilizou, já é uma preocupação do governo do Estado, e só enfatizou isso. Então, o nosso papel aqui é tentar fazer, então, contribuir também com a nossa presença institucional para também integrar o que é que o Estado pode avançar e o que é que o município também pode avançar. E a gente faz essa ligação. Os dois podem avançar e a gente está conduzindo e ajudando nesse processo, como mais um agente catalisador das mudanças, né, das melhorias. Então, nós temos muitos índices em que nós somos bons, indicadores que nós somos bons na primeira infância, mas nós precisamos melhorar em alguns outros. Por exemplo, a oferta de creche, algo que a gente já visualiza. A oferta de creche de 0 a 3 anos. O Plano Nacional de Educação estabeleceu que a meta é de 50% das crianças nessa faixa etária em creches. O Ceará tem cerca de 40% das crianças. Então, a gente pode avançar ainda os 10%. Agora, como é que avança? Aí você vê como é interessante. Cada município, a situação é diferente. Você vai para o município A, ele tem a creche, uma creche bem estruturada. Eu visitei essa creche com ar-condicionado, com todos os equipamentos de primeira mesmo, assim, que não fica a dever a nenhuma creche particular, mas ela está com vagas ainda ociosas, porque a população ainda não tem um certo receio. Algumas pessoas têm culturalmente o receio de mandar uma criança de 1 ano para uma creche, vai adoecer, vai pegar uma virose, e às vezes os pais preferem que a criança esteja com eles mesmos, né? Preferem que as crianças estejam em casa com o cuidador. Ou então vão para particular. Ou então quem tem dinheiro vai para particular. Mas para a população mais vulnerável, mesmo a população mais vulnerável, prefere deixar com alguém. Só que aí a gente tem que fazer e aí os municípios estão se esforçando nisso, de fazer uma busca ativa, porque a questão de uma creche de qualidade é muito importante para o desenvolvimento. Né? A criança, o pai e a mãe vão trabalhar, deixa a criança com alguém que não tem a qualificação necessária para desenvolver aquela criança, dar a devida atenção e o estímulo que aquela criança merece. Isso para não falar que uma criança deixada com alguém tem um sério risco, às vezes é onde acontece o abuso. Né? Às vezes alguém da sua confiança, há estatísticas, há estudos sobre isso, de que às vezes a criança sofre o abuso justamente quando deixada até com algum parente mais próximo, a pessoa da confiança,
e ela sofre o abuso. Numa creche de qualidade, ela vai ter a alimentação, ela vai ter cuidadores qualificados e ela vai ter a atenção necessária, vai ter o estímulo educacional necessário para aquela idade. Então, a creche é algo, de fato, muito importante, não é obrigatório, por isso que não é obrigatório matricular, por isso que há essa questão de criar uma cultura de que as pessoas permitam que seus filhos vão à creche, mas também, por outro lado, em outros municípios, falta vagas, né? Há disputa por vagas, então tem que construir mais creches. Então, em alguns municípios, a questão é a cultura, em outros municípios não, a gente quer colocar a criança na creche e não tem vaga. Sim. Então, a gente tem que tentar endereçar toda a realidade de cada um. Essa é uma história até que você fica surpreso. Se uma creche que tem vaga. Tem vaga. Ansioso, né? Porque é engraçado que essa coisa da... Quem tem filho pequeno e passou por creche sabe a importância. Inclusive, se você for deixar da doença, eu até ri. Porque assim, também faz parte. A criança pega não a doença grávida, né? Mas as crianças adoecem ali, a questão dos anticorpos vão ali se desenvolvendo e tudo. Isso aí faz parte também. Vai ser, sim, né? Vai passar uns dias fora e tudo, mas é o normal, né? Você tem faz parte disso, dessa interação com as outras crianças e tudo. Eu me lembro quando eu tenho 2 filhos, né? Hoje já são adolescentes. Mas quando eu era bem pequenininho, antes de pandemia, não tinha nada a ver com pandemia. Mas o primeiro filho, você fica com aquela preocupação, calma, né? Todo mundo que entra já pedia para botar álcool, nem tinha pandemia na época, hein? Tirar o sapato. Mas quando chega o segundo filho, o mais novo, o outro já está na escola, aí o outro chega doente, quer abraçar o irmão, beijar o irmão e, enfim, você não tem mais nada o que fazer, você libera. Então, assim, é uma questão, de fato, cultural e, como você disse, é normal adoecer e vai criando aí fortalecendo o sistema imunológico. Né? Presidente, antes de partir para outro tema aqui, eu queria só que o senhor falasse um pouquinho também, que eu acho que é importante, pouco se fala da questão da segurança pública. Sim. E como isso interfere a questão da violência, né? Como isso interfere também na primeira infância, como é que isso foi mapeado e o que se pode fazer, né, concretamente, específico para esse público. Foi de fato, surgiu como um tema importante nas oficinas que a gente realizou com especialistas, né? Com estudiosos e com membros também, lideranças que atuam na área. Até teve participação importante do Ministério Público nessas oficinas. E isso foi debatido, né? E foi constatado. De fato, não precisa nem muito um estudo científico também muito aprofundado para você imaginar que uma situação de violência doméstica que é muito grave aqui no Ceará e no Brasil todo, né? Quantos feminicídios a gente não vê aí acontecendo, né? Como essa situação de violência doméstica afeta um bebê, afeta um núcleo familiar. Então, isso é, de fato, muito grave. E a questão da violência das facções. O pai, geralmente, né, vias de regra, o homem acaba sendo cooptado por uma facção, um homem jovem que já é pai, e acaba nessa guerra entre facções, nessa vida da delinquência, acaba vindo a óbito, acaba morrendo. Muitas mortes aí são decorrentes disso, e aí deixam um filho órfão com uma mãe solteira para cuidar sozinha daquela criança. E aí já começam os problemas. E aí também a questão séria da territorialidade, né? Então, assim, como é que de que você não poder matricular o seu filho na creche em frente à sua casa, muitas vezes, porque já cruzou a linha ali, é o território de outra facção. Então, assim, como eu disse, não é fácil de resolver, né? Existem várias linhas de atuação, mas isso só mostra a complexidade do problema. Então, tem que atuar, né? Essa questão das facções, elas afetam não só isso, mas, enfim, a gente sabe todo mundo, todo o problema, e particularmente essa questão da primeira infância. Então tem que ser combatido com inteligência, né? com preparo, com inteligência, com integração entre as polícias. O problema é nacional, né? Não adianta combater só no Ceará se não há uma integração nacional, porque as armas das facções entram pelas fronteiras, né? pelos portos e aeroportos. Enfim, é algo nacional, mas é possível fazer alguma coisa sim aqui, reforçar a questão da violência doméstica. Eu vi um dia desse no município, eu acho que até um programa nacional, Patrulha Maria da Penha. Então você tinha uns veículos todo adesivado com, eu acho que é da Secretaria de Segurança Pública Municipal, né, da Guarda Municipal, com o Guarda Maria da Penha. Eu achei bem interessante, acho que já é um símbolo. Olha, esse tipo de violência a gente vai coibir. O município está dando esse recado. Eu acho que se a gente conseguir coibir esse tipo de violência, já é um grande ganho. Também a violência contra a própria criança, né? Disseminar a cultura de
criação pacífica, né, de evitar castigos corporais, né, aquelas coisas antigas, né, que as pessoas imprimiam esse tipo de abuso físico contra as crianças. Enfim, é um problema complexo, mas que, por exemplo, já uma boa prática que eu vi essa questão da Patrulha Maria da Penha. Eu acho que já dá um simbolismo de que isso aqui, no meu município, eu não vou tolerar isso. Esse tipo de agressão. Já é um exemplo de boa prática. O presidente, queria que você falou, a gente tocou nesse ponto da questão das facções, e aí pensando na atuação do TCE em relação, por exemplo, às contas públicas, como é que tem sido feito como é que essa variável entra, por exemplo, numa fiscalização? Eu vou dar um exemplo. Você imaginar que, por exemplo, se nós tivéssemos um território pacificado, que não tivesse algum problema grave num sentido como esse, você poderia fazer um cálculo de preciso de um posto de saúde, mas de repente você precisa de 2, porque na verdade tem um que essa turma aqui não pode passar, as escolas e tudo. E aí, isso aí, na verdade, quando vai para a conta, é outra coisa, né? Às vezes os dados têm aquela frieza matemática e tudo. Como é que essa equação do impacto financeiro, digamos assim, que a presença das facções tem causado nos municípios tem sido considerada nesse acompanhamento das contas? É um tema, como eu disse, ele impacta a todos e a todos os setores, inclusive nas fiscalizações, nas nossas fiscalizações. Então, é preciso que o tribunal tenha a sensibilidade para entender que determinado gasto tem essa variável. Porque, como você disse muito bem, às vezes está na frieza do papel, chegou lá, simplesmente uma informação, construir a escola, a creche em tal canto. Poxa, mas essa creche para atender essa população que está distante. E às vezes, se o prefeito não explicar, fica só que construiu sem um critério racional por trás. Então, eu costumo dizer que, para a questão da prestação de contas do prefeito, eu falo para o prefeito, para todos os gestores, é muito importante o diálogo com o tribunal, justificar suas decisões. Muitas vezes ele não justifica, não documenta que está tomando aquela decisão com base nesses critérios. E esse é um critério que se impõe. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira, é um critério que se impõe. Então, acho que deve ser colocado como na justificativa dos gestores essa variável, para que o tribunal não veja aquilo só como uma forma de uma decisão equivocada, de colocar a escola longe da população para a qual ela se destina. Isso deve ter um motivo, o gestor deve explicar qual é o motivo, né? Então, mas impacta demais, e impacta inclusive nas fiscalizações. Os próprios auditores têm que ir com muito cuidado, né? Graças a Deus, nós não temos grandes relatos de problemas, mas de forma pontual já chegou notícia de problema para entrar em determinada área. Intimidação, né? Algum tipo de intimidação, sim. O presidente, o senhor está falando dos gestores, né, dos municípios de modo geral. Queria que o senhor falasse também um pouquinho como foi mudando esse perfil desses gestores. Me parece que agora nós temos quadros até mais técnicos, né, do ponto de vista de formação, do ponto de vista ali do trato público mesmo, né. Queria que o senhor falasse se de fato isso está acontecendo, né, se isso acontece, e qual o papel do TCE também nessa formação desses gestores, dos atuais e dos novos também. O tribunal tem um braço educacional muito forte. Então, a gente tem uma escola de contas presidida pelo conselheiro Ernesto Saboia, né? O diretor da escola, Luiz Eduardo, já foi um gestor, já foi secretário de Educação, já foi também subsecretário de Saúde, enfim, um gestor experiente, né? Também entende aí o lado dos gestores, e a gente tem uma preocupação muito grande. Então, nós estamos percorrendo todos os 184 municípios levando o TCE Eduque, que é uma ferramenta educacional, né, que leva um tema que seja de interesse do município, né, daqueles municípios. No caso, nós estamos levando a questão da nova lei de licitações, né? Então, é uma novidade, né, causa série de dúvidas nos gestores, e a gente está levando essa caravana aí que percorre os 184 municípios. Então, ano passado, percorremos boa parte deles, a gente quer esse ano fechar os 184 municípios do Ceará levando esse conhecimento. Então, o tribunal sempre tem essa preocupação educacional, né? Não basta só o tribunal julgar as contas, não basta só aplicar punições, a gente tem que preparar o gestor, preparar o bom gestor. Paralelamente a isso, essa ação de ir nos municípios presencialmente, temos vários cursos, né, na nossa plataforma de educação, temos também, em convênio com a UES, mestrado em gestão pública, né? Então agora foi formada uma turma, acho que
cerca de 900 gestores se formaram já nesse mestrado, né, nessa especialização em políticas públicas, em gestão pública. Então tem esse braço educacional e a gente começa a ver as coisas melhorando. De fato, o nível da gestão pública como um todo, especialmente focando aqui no detalhe da municipal, melhorando. Inclusive, eu percorrendo aí o interior, uma grata surpresa é ver muitas mulheres como prefeitas e com equipes formadas por mulheres. Isso é uma novidade que não se via no Ceará isso há algum tempo atrás, as mulheres ocupando esse espaço. Então, vários municípios com a prefeita mulher eleita e uma equipe toda, boa parte da equipe formada por mulheres, as mulheres aí avançando com o seu olhar diferenciado da mulher para a gestão pública. Então, a gente está vendo uma série de mudanças educacionais, essa questão cultural aí do machismo sendo rompido. Acho que há um clima interessante para evoluir. Agora, é claro que tem muito espaço aí para a gente atuar, tem muito que evoluir ainda, mas eu estou vendo um avanço. Eu estou vendo que a gestão pública do Ceará como um todo está avançando. A legislação ela vai se tornando, eu vou usar a palavra aqui, mas não sei se é mais complicada também para o gestor entender. E a gente está falando de gestão, a gente está falando de secretário, a gente está falando, enfim, da pessoa que faz ali a roda da prefeitura girar também. Sim. E aí, se você não tiver o cuidado, você pode cair no caso de improbidade. Tal. Então, tem essa pressão também. Sim. Para cima das prefeituras, né? Dessa forma. A gente recebeu um prefeito aqui uma vez que ele falou que os secretários, assim, os secretários não querem assinar nada. Porque eles querem cuidado para as coisas, mas aí você fica, você faz porque... É dinheiro público, né? Então, e assim, e tá ali o tribunal ali do lado ali que... Para você não fazer às vezes aquela coisa errada... E às vezes, assim, tem questões, às vezes, são questões técnicas. Menos corrupção e um caso de incompetência, ou de não saber fazer, ou fazer de qualquer jeito, ou de descuido, né? E aí diz que os secretários tudo mais cuidadoso. A gente tem que ter... um equilíbrio, né? É preciso ter esse controle, é preciso ter esse cuidado. A palavra não deve ser medo, deve ser cuidado, de fato. Cuidado com a coisa pública, o dinheiro é de todos, né? Não é de ninguém, né? Meu, não é seu. É da população que elegeu aquelas pessoas. Então, tem uma série de regras que eles têm que cumprir. Agora, o tribunal, ele tem que ter, e ele tem uma sensibilidade para cada caso, é um caso. Né? Então, cada julgamento envolve várias questões particulares. A gente não pode pegar um determinado julgamento que se aplica a um município pequeno, sem estrutura, ao município de Fortaleza, que tem toda uma máquina burocrática com concurso público, com procuradores do município, com controladores. Então, é uma realidade diferente de você pegar um município muito pequeno que não tem essa estrutura. Então, o tribunal tem essa sensibilidade de entender essas diferenças, para não aplicar... porque tudo envolve interpretação, né? Então, as leis, elas têm o seu rigor, mas elas são interpretadas e levando em consideração o caso concreto, o que acontece na situação. Então, os conselheiros, quando julgam, têm essa sensibilidade. Agora, é importante que o gestor participe, que o gestor explique, né? Que o gestor fundamente a sua escolha, a sua decisão, que ele justifique aquela escolha que fez. Que, às vezes, você se coloca numa questão, até eu como gestor do Tribunal de Contas, a lei diz algo, você tem um determinado problema e gera dúvida. Peraí, se eu interpretar desse jeito, eu posso fazer, mas se eu interpretar de outro jeito, eu não posso fazer. E aí, eu faço ou não faço? Gera dúvida até para a gente no Tribunal de Contas. Então, o importante é que o gestor, diante de uma dúvida, ele mostre que a sua opção foi uma opção razoável, foi uma opção justificável. Por mais que o tribunal depois entenda, olha, quando for julgar, a sua escolha a gente não concorda. O tribunal entende que a interpretação da lei deve ser essa, não a que você fez. Mas se a sua escolha foi razoável, amparada em boas justificativas, o tribunal, embora entenda diferente, não deve punir o gestor se ele tem uma boa justificativa para ter feito daquela forma. Acho que essa é a tônica. E você pega municípios, né, Leandro, só para complementar, que é basicamente o município inteiro gira em torno da prefeitura, né? Inclusive de geração de empregos. Sim. Enfim, você não tem uma grande fábrica no município para ter aquilo, então você está cuidando ali do bem das pessoas também, de um modo geral. Sim. Né? A gente tem uma cultura no país, acho que inclusive quem é um pouco mais velho lembra disso, assim, de bater muito essa questão da corrupção e tudo. O brasileiro é muito ressentido da corrupção e às vezes ficou muito sedento por punições e tudo. Sim. E eu vejo muito agora na sua fala que a preocupação do tribunal é ter um foco, tipo assim,
qual é o problema que tem que ser resolvido, e é mais importante resolver o problema que aquilo, que aqueles serviços, né, eles cheguem na população, do que você estar ali simplesmente canetando ali uma punição ou qualquer coisa para um gestor público. É isso mesmo. É claro que quem pratica ato de corrupção, se aquilo pega como uma corrupção, desvio, ele tem que ser punido com todo rigor. Mas a gente tem que... a principal preocupação, essa é uma preocupação, nós temos que agir com firmeza quando encontra um caso desse. Agora, existe também o erro, né? Existe o equívoco, existe a escolha errada, sem a má-fé, sem o desejo de causar um prejuízo, existe só uma escolha equivocada ou uma escolha da qual o tribunal discorda, entende que não é o melhor caminho. Então é preciso ter a sensibilidade para separar o que é a corrupção, o que é o desvio deliberado e o que é o erro, a qual todo mundo está sujeito a errar, né? O que é um mero erro, desde que não seja um erro grosseiro, porque às vezes o sujeito também se coloca na desculpa de não, foi só um erro para... E às vezes nem sempre é fácil separar o joio do trigo. Esse é o grande desafio do tribunal, separar o joio do trigo. O que é um erro tentando acertar e o que é um erro para haver o desvio para favorecer determinado grupo ou se favorecer. Então esse é o grande desafio. Mas o que importa, no final das contas, é que o serviço público seja bem prestado, que a obra seja realizada e entregue dentro do prazo e que as pessoas possam contar com o poder público. Acho que esse é o que todos querem no final do dia. Perfeito. Para a gente girar um pouquinho aqui o tema, Delano, o tribunal não é de hoje, né? Uma preocupação também em tornar a linguagem mais acessível, né, para as pessoas entenderem que aquilo ali você está falando, na verdade, é do meu dinheiro, que eu pago imposto, você vai lá, então você está falando do dinheiro de todo mundo, né, de um modo geral. E um desses públicos atingidos são jovens e adolescentes também, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa disciplina eletiva que o tribunal está tendo, né, Cidadania e Controle Social das Contas Públicas, que é nesse contexto aí da educação em tempo integral também. Qual a importância disso? Como é que isso se concretiza ali na prática? Essa é uma atuação muito bacana que eu acho do tribunal, que é essa disciplina eletiva. Então, nós temos uma disciplina no ensino médio, agora foi para o fundamental também, mas começou no ensino médio. Né? As crianças, adolescentes que estão no ensino médio, eles podem optar por alguma disciplina, né? Tem, para preencher lá a grade curricular, tem disciplinas optativas. E aí, nós lançamos, né, sugerimos a disciplina eletiva Controle das Contas Públicas, né, Controle Social das Contas Públicas. É uma disciplina onde o jovem ele vai entender, vai aprender como é que surge o dinheiro que sustenta ali aqueles gastos públicos todos. Ele vai entender desde a tributação, ele vai ver que quando ele consome, ali ele compra um tênis, compra uma camisa, ali ele está pagando um imposto, aquele imposto vai para algum lugar, vai para a gestão pública. Ele vai entender como é que é gasto aquele dinheiro, quem é que gasta, como é que gasta, onde é que ele olha esses gastos no portal da transparência. Então, ele vai aprender como é que ele manipula e verifica o portal da transparência. E para quem ele denuncia, Ministério Público, Tribunal de Contas. Então, é uma disciplina bem completa e a gente tem visto muitos resultados bacanas, né? Quando a gente vai para o interior aí e conversa com esses jovens, e aí a gente pode ter uma constatação disso. No ano passado, a gente já tinha uma disciplina desde 2023, se eu não me engano. Em 2024, a gente fez uma Olimpíada, né? A gente coroou aí a disciplina com uma Olimpíada. Então, a Olimpíada envolvendo todas as escolas que têm essa optativa, né? Então, houve disputa aí no interior do estado, né? E em Fortaleza. Aí vai afunilando até chegar nas quartas de final, semifinal e final. E essa fase final é transmitida em televisão. Então, é programa de auditório. Nessa parte final, é programa de auditório, tipo... Eu vou entregar aqui a idade, né? Tipo Silvio Santos, né? Aquele programa do Silvio Santos, programa de auditório, tem um passa ou repassa, né? Sim. Então, game show. É a linguagem mais moderna, a game show, né? Então, a gente é uma disputa bem interessante, né? Os jovens se mobilizam muito. A gente fez um documentário sobre todo esse trajeto. É muito legal ver as histórias até de transformação desses jovens. Eles passam a entender o papel deles, a se verem como cidadãos. Né, como pessoas que podem mudar os rumos da gestão pública. Eles fazem visita às câmaras de vereadores lá do município, eles fazem abaixo-assinado, eles fazem passeata, né, e são histórias muito bacanas. E que na Olimpíada acontece até um fato interessante, que um município pequeno, Baixio,
né, chegou, foi batalhando, foi chegando quarta de final, semifinal, e na final contra o município de Fortaleza, contra a escola de Fortaleza, e o Baixio, a cidade de Baixio ganhou a Olimpíada, a primeira Olimpíada. Então foi para eles um motivo de grande alegria, de autoestima, de elevação de autoestima. Então, assim, é um projeto que eu tenho muito carinho e a gente agora passou também para o ensino fundamental. Então, tem uma proposta. Vai ter esse ano? Vai ter esse ano a Olimpíada. A gente não vai fazer que nem a 4 em 4 anos, não. Vai ser todo ano. Todo ano. Do mundo, né? Ou a Copa do Mundo. Vai ser todo ano. Deixa eu perguntar duas coisas, presidente. Um como é que é ministrado, né? Quem é que ministra essa disciplina? E outro ponto que eu queria levantar, essa pergunta é uma pergunta mais curta e outra mais longa. É assim, você não acha que uma disciplina dessa ela deveria ser obrigatória? Porque eu penso que nos últimos tempos a gente viu muitos ataques a instituições, Sim. A gente vê as pessoas vão votar sem saber para que serve um vereador, para que serve um deputado, né? As pessoas acham que algumas coisas, ou a polícia podia ter que fazer isso, fazer aquilo, e não entende que tem os direitos de cada um. Você não acha que essa disciplina tinha que ser uma disciplina, ou tá bom e de bom tamanho ela ser opcional? Total, você tem toda a razão. É fundamental nesse ambiente, de fato, de ataque à democracia. Como é que a gente combate isso? Fake news, com conhecimento. Peraí, tem uma fake news, o governo gastou não sei quanto com isso. Eu vou olhar no portal da transparência e vou ver se é isso mesmo. Né? A gente combate isso com educação, com preparo, com capacitação. Então, o jovem aqui do Ceará ele está sendo capacitado para entender como funciona a corrente democrática, né? Como é que funciona essa máquina da democracia, o sistema democrático, o sistema das instituições, onde ele vai poder criticar as instituições, mas criticar dentro da realidade, com o pé no chão, mas sabendo da importância dessas instituições, sabendo valorizar as instituições, mas sabendo que ele é uma parte ativa desse processo. Então, de fato, seria muito interessante que estivesse nas escolas públicas e privadas, fosse algo obrigatório, porque é um conhecimento essencial. Ser cidadão é um conhecimento essencial. E nós estamos num processo de nacionalização dessa disciplina. Então, nós estamos em tratativas já avançadas com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, né? E nós estamos avançando no processo de tornar, se não obrigatória, mas pelo menos de âmbito nacional, essa disciplina, junto com a própria, agregando aí também a questão da arrecadação tributária, né? As várias secretarias de fazenda estaduais também estão se juntando a esse projeto para que mostre desde a fase da arrecadação até a fase do gasto público. Então, para fechar o ciclo aí da gestão pública, ele entender que também é muito fácil ficar só criticando os impostos, né? Mas ele tem que saber que a escola é construída através dos recursos obtidos por imposto, que a segurança pública é paga através dos recursos obtidos por impostos. Então, não é só criticar o imposto. A gente pode até fazer um debate se a carga tributária está elevada ou não está, se a carga tributária está muito em cima do consumo e pouco sobre renda e patrimônio. Então, tudo isso pode ser discutido e os jovens vão se preparando para entender esse fenômeno. Né? Então, vai entender como é a arrecadação, entender como é que é feito o gasto público, quem faz e como é que ele fiscaliza. Aí a sua outra pergunta é quem é que dá aula, né? A formação. Também muito, muito importante. A gente faz o material didático, o tribunal elaborou um material didático, inclusive tem um capítulozinho meu lá, né? Vários conselheiros e também técnicos da corte, lá do Tribunal de Contas, fizeram os capítulos, né? Claro que tudo passa por uma revisão pedagógica. Nós fazemos a capacitação dos professores, a nossa escola de contas faz a capacitação dos professores que vão ministrar a disciplina. São professores do próprio governo do estado, do município, que vão ministrar a disciplina depois de uma capacitação feita pelo tribunal. É isso. Rapaz, o presidente falando dessa questão esse discurso esvaziado mesmo, às vezes, né, que você vê ali no Instagram, no TikTok, e só reproduz. É uma complicação medonha por conta das redes sociais também, porque o discurso simples, vazio, ele circula mais rápido e mais, de fato. É o entendimento de que crítica é falar mal, né? Não é isso, né? Crítica é um processo muito mais complexo, é um processo de desconstrução, de entendimento e tudo. Sim. Uma formação importante nesse ponto também. Presidente, eu queria que a gente entrasse no tema agora, sobre... A gente passou recentemente agora, né? Foi o Dia Nacional da Caatinga. E aí você observa a importância da Caatinga para o Ceará, para o Brasil, principalmente para o Nordeste brasileiro aqui. E a gente tem um problema aqui no Ceará,
até por conta das nossas questões geográficas, né, que é um problema da desertificação. E aí o Tribunal de Contas também aprovou recentemente, né, uma ação com medidas, né, para o combate à desertificação. Queria que o senhor falasse um pouquinho desse tema também, lembrando aqui para a nossa audiência que esse ano a gente está no debate de COP30 aqui no Brasil, né, com líderes mundiais, com financiamento, inclusive vai ser pautado o Fundo Caatinga na COP30, né, para a gente conseguir financiamento de combate à desertificação. Mas o que a gente já tem de concreto aqui no Ceará também? Isso. É um tema também muito caro aos tribunais de contas. Nós fizemos uma auditoria, essa foi uma auditoria coordenada entre vários tribunais de contas, de âmbito nacional. Então foram feitas auditorias em vários biomas, né? Então aqui nós do Nordeste fizemos sobre a Caatinga, né? E que está em processo, infelizmente, acelerado de desertificação. Para você ter ideia, nós temos no Nordeste, não é Ceará, Nordeste como um todo, uma área do tamanho mais ou menos da Inglaterra, como já deserto. Então, é um problema que precisa ser chamado a atenção. O tribunal fez uma auditoria, a relatora, a conselheira Soraya Vitor, uma auditoria bem profunda sobre o tema, abordando dentro daquela que eu falei no começo, né? Aquele espírito, a auditoria operacional. É uma auditoria, não é uma auditoria punitiva, é uma auditoria que está do lado do gestor, tentando entender o problema e apontando soluções. Então, a gente viu uma série de questões que podem ser articuladas para melhorar a política pública de combate à desertificação. Então, é uma preocupação nacional. O TCU também é algo importante. Nós estamos treinando, tem servidores nossos em treinamento no TCU para isso. Ele tem um projeto que ele trouxe da Intosai. Intosai é a Organização Internacional dos Tribunais de Contas Superiores. E o TCU estava presidindo a Intosai. É uma presidência, ela é volante, cada país vai assumindo a presidência, e o TCU estava na presidência da Intosai, e foi gestado esse projeto, que é o projeto chamado Climate Scanner. É um projeto de monitoramento das principais indicadores ambientais, né, um monitoramento e acompanhamento. Então, os tribunais de contas estão sendo convidados, aqui o TCU liderando esse processo. Fui para uma reunião mês passado, foi em março, reunião em março no TCU, para entender como é que era essa ferramenta. Como se fosse um grande painel, um grande observatório dos indicadores ambientais, das metas. Quer dizer, cada estado, cada país tem as metas a cumprir. Só que, você disse que vai ter a COP30 este ano. Entra COP, sai COP, e sempre o discurso é o mesmo. As metas, os governos não conseguiram cumprir as metas. Vamos agora ter que prorrogar as metas, vamos ter que adiar as metas, porque são acordos, né? São apenas acordos sem força coercitiva. Então, só que esse é um dos problemas centrais da humanidade, talvez seja até o principal problema. Sob pena de, se a gente não conseguir resolver esse problema do clima, a gente não tem mais problema para resolver, porque nem estaremos mais aqui, né? Então, é um dos principais problemas, ou se não o principal problema que a humanidade tem que equacionar. Se o clima aumentar, parece que mais 1,5 graus, a gente chega num ponto que os cientistas chamam de ponto do não retorno, onde a devastação vai entrar numa engrenagem de devastação ambiental que a gente não tem mais como reverter. Então, a gente está num momento crucial de ação. E os tribunais de contas, eles podem ter esse papel de alguém tem que monitorar esses indicadores. Alguém tem que monitorar se o governo federal, estadual e municipal estão cumprindo as metas dos grandes acordos aí das COPs. E o Tribunal de Contas, os tribunais de contas estão envolvidos nesse projeto deste ano e queremos levar para a COP 30, né? O grupo dos tribunais do Brasil quer levar para a COP o que já conseguiram esse ano de diagnóstico em relação aos problemas ligados aos vários biomas, né, e aos indicadores climáticos. Então, assim, é um tema que a gente está com toda a atenção, não só a desertificação, temos a auditoria, como foi julgada a auditoria, estamos acompanhando, estamos na fase de monitoramento das decisões, das recomendações e determinações que fizemos, mas nós temos essa outra questão do Climate Scanner, que nós estamos em conjunto com o TCU atuando. Isso, só para explicar, aí o senhor me corrige se eu estiver errado, foi enviado ano passado, não foi pela Casa Civil esse plano? Sim. O plano de ação. De combate à desertificação, e o tribunal aprovou esse plano. Isso. E agora está nessa fase de acompanhamento do plano, para ver se o plano está sendo, de fato, efetuado, as ações estão ocorrendo de acordo com o planejado. Mas tem um prazo para isso? Olha, agora você me pegou do prazo de caber. Eu posso, daqui para o final, eu posso me lembrar
eu posso me lembrar, quer dizer, a Kelly pode me lembrar, que o prazo que foi dado pelo tribunal, eu ainda não, essa informação não tenho de cabeça, mas aqui pro final da entrevista a gente tem essa informação. Tá ótimo. Acho que a gente pode passar por esse outro ponto. A gente está falando dessa questão Em relação, ambiental, né, Rodrigo, sobre a questão do saneamento, né? Que o tribunal tem acompanhado isso e tudo, né? Dá para avaliar a situação dos aterros sanitários nos municípios cearenses. Queria que você dissesse aí como é que está o. Ele está ouvindo aqui, ele está pegando recebendo a pesca. Ouvindo a pesca aqui, pessoal. Aqui pode, né? Não pode na prova, né? Pode. Não pode na Olimpíada. Na Olimpíada da coisa, não pode. Aí vamos lá para a questão do saneamento. Não, tranquilo, é sobre isso. Como é que está sendo, como é que tá a situação do Ceará em relação a isso, a partir desse acompanhamento que o TSE tem feito da situação dos aterros sanitários? Isso, nós temos, como você disse, várias auditorias, levantamentos da questão dos aterros sanitários no estado do Ceará. Kelly, qual é o número? 286 ativos, aterros ativos, lixões. Vulgo lixões. Porque o aterro funciona. Pela legislação ele é permitido. Então o lixão é que não pode encandear para ter sido extinto em todos os estados brasileiros, inclusive. Nós estamos com uma defasagem importante, então temos que avançar nessa temática. Então foi colocado em termos de auditoria operacional, né, como eu disse, para além do julgamento de contas, para além de auditorias de fiscalização de licitações, de contratos, tem essas operacionais. E os dois temas, que a gente também não consegue abarcar todos os temas, né? Mas os dois temas que a gente elegeu lá, os técnicos aqui elegeram, os auditores elegeram como prioritários, o saneamento básico, principalmente a questão dos lixões e a primeira infância. Então, nós temos várias auditorias, levantamentos relacionados aos lixões, muitos ainda lixões ativos, que é preciso debelar, né? Então, nós estamos, a partir do levantamento que nós estamos fazendo, estamos verificando qual vai ser a melhor forma de atuar para para resolver essa questão. Lembrando que não é uma questão simples, não é tão fácil encerrar um lixão e vai colocar o lixo aonde. Então, é um problema que, tentando, talvez até dando um spoiler aqui, vai precisar de uma reunião dos principais atores envolvidos para que a gente possa resolver ou ajudar a resolver esse problema complexo de terminar com os lixões no estado do Ceará. Nós já tivemos experiências exitosas em Recife, Pernambuco, no estado de Pernambuco. O Tribunal de Contas, junto com o Ministério Público e os gestores, conseguiram aí zerar os lixões. É claro que, de vez em quando, recebe denúncias de algum lixão clandestino, então estão nessa fase de monitoramento, mas a gente pode fazer isso aqui também, né? Com união de esforços, com ação com inteligência e com união de esforços, a gente pode conseguir também. Nesse momento, ele não está fazendo um levantamento de toda a problemática para poder balizar uma atuação mais assertiva. Quem é que tem que estar nessa mesa, presidente, para resolver esse problema? Tem que estar prefeitos, consórcios públicos, Secretaria de Cidades, Meio Ambiente, Secretaria de Meio Ambiente, Governo Federal também, né? Os ministérios ligados aí às cidades. Então, assim, a gente tem que... Tem que ser uma sala grande. Uma sala grande. Ministério Público, Tribunal de Justiça, enfim. Tem que ser uma sala uma boa reunião de esforços e de inteligências e pessoas com competência e legitimidade para atuar na área. Presidente, esse é um tema, não é de hoje que a gente fala sobre isso, né? Nós temos o Marco Legal de Saneamento, que já previa o fim dos lixões, aí esse prazo é prorrogado, foi prorrogado, não sei o número exato agora, né? Mas depois a gente pode até pegar, e você não consegue acabar com isso, polui lençol freático, né? Causa, tem dados aí que mostram que para cada dólar que é gasto ali, você economizaria $4, né, em termos de saneamento básico, de um modo geral. Então, você mexe lá na ponta com o dinheiro que é gasto pela gestão pública também. Tem a questão humana mesmo, essas pessoas que ainda vivem nesses lixões precisam ser atendidas também. De quem é onde é que está o gargalo, né? De quem é a questão mesmo, assim, para resolver de um modo geral, porque impacta todo mundo.
responsabilidade é do município, mas ele precisa do apoio do governo do estado, pode precisar do apoio do governo federal, enfim. Não é, como eu disse, é mais uma questão que não consegue ser resolvida numa canetada. Não adianta eu chegar amanhã e dizer encerre os lixões. Não é assim. Não é assim que funciona. Então, a gente tem que endereçar uma solução conversada, negociada, compartilhada, mas com firmeza e com atuação. Isso tem que acabar, pelos sérios problemas que você mencionou aí, né? Tanto de saúde como até de ambientais. Com questões ambientais, tem a questão também de liberação de gases de efeito estufa, né? A gente está falando em meio ambiente. Então, assim, além do problema de saúde, do problema de poluição dos lençóis freáticos, tem questão também de liberação de gases provocador de efeito estufa. Então, assim, é tudo de ruim você manter um lixão. Mas a solução gera um efeito muito positivo, né? Então, você consegue, tem várias boas práticas de transformar isso em algo até transformar resíduos sólidos, gerar uma economia circular ali dos catadores, né? Reciclar material, transformar aquilo até em adubo, em outro tipo de material. Então, assim, no lixo também há uma riqueza a ser explorada, há uma grande utilidade a ser extraída disso. A gente precisa agir com inteligência para transformar esse problema numa solução. E a gente gera muito lixo também. Só pegar mais um ponto desse dado, preciso que você comentasse assim, eu concordo se eu falo de uma coisa assim, esse não é um problema fácil, né, de resolver, e eu diria que nem rápido, porque também você não, como você disse, não é, com todo o dinheiro do mundo você não consegue fechar um lixão hoje e amanhã ter já um canto, aquilo vai ter que ser construído, vai ter que ser pensado e tudo, se vão ser feitos, tem essa ideia dos consórcios para você articular e tudo assim. No entanto, também muito dinheiro já foi gasto, né, assim, existe também assim, existe esses prazos, também prazos já foram dados, né, assim, prazos já foram prorrogados. Na sua visão, onde é que você acha que tem ali o que está faltando mesmo para o negócio andar? Porque também muita conversa já teve, né? Eu acho que falta o tribunal apertar o povo. Talvez seja. Eu costumo assim pensar que colocar o tema como prioridade. É prioridade. A gente tem que fazer. Então, eu acho que falta... talvez esteja faltando essa decisão. Isso é prioritário, a gente tem que acabar. A gente não pode mais tolerar isso. Acho que uma vez que se coloca, que se há um consenso, se gera um consenso de que isso é prioritário e que isso tem que terminar, as ações vão caminhar nesse sentido. Eu acho que tem talvez o tribunal possa contribuir na geração desse consenso de que isso tem que acabar e que isso é prioritário. O pacto vem para isso, né, também? Exato. Assim como o pacto na primeira infância, a questão de colocar isso como prioritário, né? O tribunal olha isso como prioritário. O que é que nós precisamos fazer para que esse tema, de fato, saia do papel e consiga ter concretude, possa ser concretizado? Eu acho que a questão dos lixões acaba sendo algo parecido. O tribunal sinalizar para gerar esse consenso de que isso é um tema prioritário. É isso. Presidente, a gente quer agradecer aqui a sua participação no Jornal. Passa rápido, né, Delano? Isso. Passa. Muito tema legal. Quero agradecer a sua participação em nome de todo o Grupo Opinião CE e também estender o convite para uma próxima oportunidade para a gente falar como é que estão essas novas ações do pacto pela primeira infância, né? Quando surgiu o pacto de combate aos lixões, a gente está junto aqui também para trazer todas as informações para a nossa audiência. Tá certo. Eu agradeço demais o espaço, como eu disse. É sempre muito bom falar sobre o tribunal, eu gosto muito, né? Eu sou apaixonado pelo meu tribunal, acho que a gente tem um potencial transformador da realidade muito grande, né? Então, fico muito feliz de trabalhar num órgão que tem esse potencial e saber usar esse potencial para promover aí realmente a melhoria da vida das pessoas, né? Que é isso que se trata, ser servidor público, né? Então, tenho isso muito, muito claro e sempre que me convidar, estarei aqui para trocar essa ideia. Tá ouvindo, né, Kelly? Ó, a Kelly tá ouvindo. Te agradecer também, Delano, pela parceria. A gente segue juntos aqui no jornal. Obrigado, Rodrigo. Grande prazer estar aqui com você, estar aqui com o presidente do TCE, né, num podcast aí que tem muito didático também, né? Sim, que acho que cumpre também muito essa função da gente levar para o público aí um esclarecimento e tudo, conhecimento melhor de uma instituição tão importante para o estado do Ceará. É isso, e obviamente te agradecer pela audiência, lembrando que a repercussão completa dessa conversa
conversa, você acompanha nas nossas redes sociais e também no nosso portal de notícias. Então fica ligado. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal do YouTube, basta se inscrever. Você não paga nada para isso. Aproveita, comenta, compartilha e também marca o sininho para receber todas as novidades. Sempre que a gente publicar alguma coisa, você fica sabendo em primeira mão aí da sua casa, né? É isso, o nosso Questão de Opinião de hoje vai ficando por aqui, mas a gente volta logo mais com mais uma entrevista exclusiva para você.